apesar da manutenção da ideia, há uma redução um pouco do entrosamento, o que é totalmente natural, né? E assim, apesar disso, você não vê o São Paulo perdido, né? Você vê um time que tem menos entrosamento do que o time principal e nada além, né? Ele sofre um pouco, pode sofrer um pouco por conta disso, mas o principal, eu acho que é realmente essa manutenção. O Crespo até citou isso, né? Em entrevista recente, falou: eu quero que o torcedor ligue a TV e fale: esse aqui é o meu time, esse aqui é o São Paulo, né? Então, assim, isso é importante para ele, eu acho que é importante para vocês, enquanto torcedores, é importante para qualquer time, né? Ter uma identidade de você saber como seu time joga, né? E assim, o Crespo realmente vem trazendo isso de uma forma muito bacana. Já tem o primeiro palpite aqui, ó. Vai lá, Vanessa. Não, eu falo que eu acho interessante isso, Bruno, porque é o seguinte, eu venho falando isso nas lives do Arquibancada há muito tempo, que é o lance, tipo assim, a galera pergunta, quem que vai jogar o próximo jogo, qual que é o time titular? Eu falo, vocês sabem falar qual que é o time titular do São Paulo, assim, porque eu lembro que a gente sempre publica a provável escalação antes dos jogos. A gente chegou a acertar mesmo uma vez, tipo, foi contra a Ferroviária, eu acho. E esses dias, que ele sempre mudou a escalação, mudava algumas peças e tudo mais, tanto por opção como por lesões, tudo que acontecia. Então, tipo assim, até o que saiu na música do São Paulo depois do título, né? Não sei mais quem é suplente ou quem é titular. Porque realmente o time de São Paulo, ali você teve muitas opções para mudar. A gente sabe mais ou menos quem são as peças, ok. Mas o São Paulo perdeu duas importantes peças, que eram o Daniel Alves e o Benítez, e conseguiu jogar da mesma forma. Se a gente jogar isso para alguns anos antes, ou até o ano passado, essa temporada passada, perdeu o Luciano, acabou. Sabe? Então, foi um dos grandes motivos, né? Tiveram, acho que diversos, de ter perdido o título brasileiro, que foi que o Luciano machucou. Depois daquilo, a gente não conseguiu mais se recuperar. O Luan ficou fora nos jogos também, que atrapalhou muito o São Paulo. Pois é. Então, acho que agora é diferente, realmente. Então, como vocês disseram, né? Agora é um time diferente. A gente vê jogar e como o Bruno acabou de citar, né? É o lance de olhar para o São Paulo e ter gosto de ver jogar, porque antes, pela misericórdia de Deus, tinha desespero de ver aquele time em campo. Juro. Medo de cada saída de bola. Misericórdia, cara. Só um alívio de não ter aquela saída medonha, sabe? É diferente, cara. É diferente. E, assim, uma coisa que eu discordo dos jogadores, com todo respeito, que eles falaram assim, o Diniz tem muito crédito nesse título. Na minha opinião, o único crédito que ele tem foi o que o Rabin falou no Arena SBT ontem. É dele ter saído do São Paulo. O único crédito dele pro título do São Paulo é esse. Porque, na boa, cara, não dá, mano. Não tem. Você vê como o Crespo chegou, e pra mim, o cara do título do São Paulo é o Hernan Crespo. Na verdade, eu colocaria o Muricy Ramalho, porque o Muricy que ajudou a trazer o Crespo. Mas, pra mim, é o Crespo, cara. Mais que o Benítez destacou, Daniel Alves e tudo mais. Mas se não fosse o Crespo ali, o cara é bom. Mas eu vou te falar que eu não... Desculpa, Bruno. Não, tranquilo, vai lá. Eu não vou concordar 100% agora. Concordei da outra vez, agora eu vou discordar de você. Só para não ficar muito repetitivo. Fique à vontade, cara. Não, eu fiquei muito feliz com a saída do Diniz. Na verdade, eu falei na última live que a gente fez do São Paulo também, é uma brincadeira que eu faço sempre. Eu queria muito ter participado da reunião da direção que escolheu o Diniz para ser o treinador do São Paulo. Eu queria saber o que eles conversaram para falar assim, não, esse é o cara certo. Esse é o cara que vai resolver. Por quê? O que ele fez antes que resolveu em algum time? Ele não resolveu em lugar nenhum. Uhum. Faço a mesma pergunta, eu queria ter participado da diretoria do Santos, que escolheu ele. Por quê? Já não entenderam que não cola? Que time brasileiro tem elenco para o que ele quer fazer, sabe? Sim. Bom, tirando essa parte, eu vejo algumas coisas do Diniz no time do Crespo. Ele não foi o cara que chegou e falou, não é assim que vai jogar do meu jeito. Mudou o esquema, não é isso não. Ele mudou a formação, mas o jeito de jogar é o mesmo. Tem muita coisa parecida. Uhum. E eu acho isso uma puta inteligência, porque é o cara que chega e fala assim, não, meu jeito é esse e acabou, vocês vão se adaptar. O técnico bom é o cara que chega, olha as peças que tem e fala, bom, com isso aqui eu posso fazer isso. E eu acho que foi exatamente o que o Crespo fez. Mérito total do Crespo. Mas ele conseguiu usar muita coisa do Diniz, principalmente o toque e a saída de bola. O São Paulo chamava muito o adversário para o ataque, tocando bola lá atrás. O São Paulo ainda faz isso, mas com bem menos risco.
muito mais consciência, os passes estão bem mais verticais, não tá aquele negócio que fica rodando em volta da área, assim, ó, que me incomodava no Diniz, não tinha uma jogada ofensiva. Agora o time tá jogando melhor, tá chutando de longe, tá arriscando. Ele aproveitou alguns erros, né? O Léo tá saindo muito bem com a bola e atacando muitas vezes junto com o Reinaldo na esquerda. Então, assim, tem muita coisa do Diniz e não acho que, assim, mérito do Diniz, mas tem muita coisa dele que foi reaproveitada e eu acho que vale a pena ser falado, apesar de eu ter agradecido muito que o Diniz saiu do time. Eu queria ter a oportunidade de cornetar mesmo. Só eu precisava cornetar ele em algum momento. Obrigado. Justo. Pegando isso que vocês falaram, eu acho que eu vou um pouco na linha do Vainer, mas assim, vou usar 3 times brasileiros que a gente também cobre aqui no Tática para exemplificar algumas coisas que vocês falaram. Primeiro, a dupla Grenal. O Grêmio perdeu o Renato, o Grêmio demitiu o Renato e contratou o Thiago Nunes. O Inter saiu com o Abel e trouxe o Ramires. A gente fez uma cobertura grande aqui no Tática do Grenal decisivo no domingo, simultâneo, né, a nossa cobertura com o Arquibancada, e foi, assim, a gente discutiu isso muito no pré e no pós, a gente falando isso sobre por que o Grêmio foi campeão, por que o Grêmio foi campeão com tanta facilidade, porque do Renato para o Thiago, você pegou as mesmas questões ali, os mesmos princípios que o Renato já trabalhava e vinha ali com um desgaste, né, de trabalho que já não encaixava mais no Grêmio, e o Thiago pegou aquilo ali, pegou o que tinha de bom do próprio Renato e que não vinha acontecendo mais e aprimorou. Não está tão distante do que o Thiago Nunes propõe e que ele não conseguiu aplicar, por exemplo, no Corinthians, né, que tem já historicamente uma outra história de estilo de jogo. Que ele não teve a liberdade ali de fazer aquilo. Sim. Então, não houve uma ruptura tão grande. Agora, do Abel para o Ramires, é uma ruptura muito grande. Então, o Ramires vem tendo muita dificuldade de implementar esse modelo de jogo. Apesar de você, né, assim como o São Paulino liga a TV e fala, pô, o São Paulo vai jogar assim. O torcedor do Inter liga a TV e fala, pô, o Inter vai jogar assim. Só que o torcedor do Inter tá vendo, o Inter vai jogar assim, e tá perdendo. E aí você não tem a paciência. Eu até citei isso aqui, falei, pô, eu não acho, isso é de verdade uma opinião pessoal minha. Não acho o trabalho do Crespo tão distante do trabalho do Ramires, que é absurdamente criticado. Assim, o Crespo, ele consegue, né, ele conseguiu ter esse sucesso, óbvio, por méritos dele, é um baita de um técnico, mas eu acho que, assim, essa estrutura que já foi deixada para ele antes acabou facilitando muito as coisas, e ele, assim, uma estrutura que tinha muitas falhas, tá, Vanessa? Critique com tranquilidade. Não precisa, não estou discordando de você, mas ele pega o mesmo princípio, e não aconteceu isso com o Inter, por exemplo. O Inter tem uma quebra, uma ruptura muito grande ali, e aí você precisa de mais tempo para isso, né? Então o Crespo conseguiu, óbvio, no talento dele, pegar tudo que ele tinha que pegar ali, ajeitar e falar, é assim que vai ser. E outra coisa que você citou também, Vanessa, só para falar do terceiro time, você falou, às vezes a gente vai escalar o titular e acha que é esse e não é. E isso é outra característica que é bem relevante de vários times campeões, e se a gente pegar no Brasil, na história recente, o próprio Flamengo, que o São Paulo teve grande vantagem ano passado, o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, que a galera fala, pô, o time, aquele time do Flamengo jogou junto 8 partidas. Aquele elenco. Né? É muito pouco, né, comparado a tudo, né? E tinha a história de, o Jorge Jesus não poupa sim. Poupava escondido ali, né? Sem fazer muito alarde, o time do Flamengo jogou 8 jogos com aquele elenco. É muito pouco para tudo que aconteceu. Então, assim, são características que envolvem, aí você prioriza muito mais a qualidade do jogo coletivo do que a dependência das peças individuais, né? E isso é um ponto muito positivo pro Crespo e para qualquer time que queira ser campeão, né? Vou pegar teu gancho. Cornetadinha de leve e vou falar só 2 frasezinhas.
Acredito que o Corinthians vai passar por isso com o treinador novo. De mudar tudo. Por isso o quê? De mudar o time, não pegar um trabalho, não usar o que o anterior usou, vai mudar de novo, vai ficar uma bagunça outra vez. Que pena. Primeiro que eu acho muito chateado. Eu tô o elenco triste. do Corinthians muito fraco. Você tá querendo isso, né, Vânia? Mas tá falando com vontade. Pela entrevista que ele deu, ele deixou muito claro isso. Jogo assim e Dane-se. Dei um jeito de jogar do jeito que eu quero. Cara, isso é muito interessante, que eu ia citar o exemplo do Corinthians mesmo. E até de São Paulo de um tempo atrás. Eu falo do Diniz, porque, sério, cara, eu fiquei muito... A teimosia dele me irritou muito, sabe? Porque eu acho que um técnico não pode ser monotemático, igual ele era. Esse é o problema dele, eu acredito, sabe? A gente vê que o Crespo não é assim. Uma coisa que ele falou quando ele chegou, que ele vai se adaptar a cada adversário, é o que ele vem fazendo. Então isso eu acho muito interessante, sabe? Isso que mostra que um cara, ele é top. Isso vem muito também da comissão técnica dele e tudo mais, enfim. Mas eu acho que do Corinthians, por exemplo, o Corinthians, a gente sabe como o Corinthians tem um estilo de jogo, tipo, veio do Tite, Mano Menezes, Carille e tudo mais, né? E se um cara quer jogar diferente, porque nem, tipo, o Thiago Nunes queria, com o elenco que ele tinha, não dá, não tem como, eu acho. Eu acho muito difícil. Aliás, o Thiago Nunes é um cara que eu queria no São Paulo quando o Diniz veio. Era a minha opção pro São Paulo quando contratou o Diniz. Mas, enfim, depois, quando era para vir agora, eu não queria ele. Eu queria o Ramires, quando a gente sempre faz na arquibancada, né? Quem você traria e tudo mais. Eu queria o Ramires, mas hoje, totalmente, não quero, obrigada, fique lá. Então, eu acho que é muito isso mesmo. E, tipo, o Abel vinha com um bom trabalho no Inter, né? Daí o Inter veio e trouxe o Ramires, estava conversando com ele antes, toda essa história que a gente já sabe, né? Mas você vê que é uma organização e planejamento. O lance do São Paulo é muito planejamento mesmo. Eu lembro quando o São Paulo trouxe o Aguirre, e todo mundo falava, esse não é o cara do São Paulo. O São Paulo nunca jogou da maneira que o Aguirre joga. Apesar de eu ser uma viúva de Aguirre, eu fui há muito tempo. Fui por muito tempo viúva de Aguirre. E a galera, não, São Paulo não joga assim, não tem nada a ver. Mas por quê? O São Paulo contratava técnico, quem tá disponível? Beleza, vai esse então. Então, era isso, tipo, digitava no Google, tipo, técnico que está disponível no mercado. E pegava o primeiro que aparecia e aceitava a proposta. Exatamente. Qual cara que vai ficar um pouco mais de tempo? Era coisa assim. Agora não, que nem o Muricy falou, eles analisaram todos os técnicos que tinham a ver com São Paulo, que tinham a mesma ideia, e tudo mais, e lógico, que o dinheiro também dá. Eu achei uma coisa que o Corinthians não fez, por exemplo, e não tem nem tempo para isso, é uma coisa que o Santos também não fez. É tipo assim, quem tá disponível? Vamos tentar isso daí. Então, não, agora vamos esse, então. Então vamos esse. Então, tipo, eu acho que isso faz muita diferença. De você realmente trazer essa cara, essa identidade do time e manter, porque realmente essa ruptura é muito terrível. Imagina se um cara que viesse agora para pegar o São Paulo no lugar do Diniz, abominasse tudo que ele tivesse feito. Não, realmente seria catastrófico e desastroso. Mas o cara não pode ser monotemático, é o que eu acho só, sabe? Tipo, jogar da mesma forma, ter as mesmas substituições, porque, cara, não é muito diferente o time que o elenco de Diniz tinha pro de agora. E ele não fazia essas mudanças, tipo, o time precisa mudar para o segundo tempo ser mais efetivo. Então, beleza. Daí ele colocava o Vitor Bueno ou o Tietê. Ou o Tietê ou o Vitor Bueno. Eram essas as alterações. Agora, que nem, por exemplo, o Crespo, quem ele coloca faz diferença. Prova disso o jogo contra o Palmeiras. Ele colocou o Rojas, Nestor e Luciano. E o segundo gol saiu de Rojas, Nestor e Luciano. Então, é isso que um técnico faz com as peças que tem. Ele muda o time, né? É lógico, eu vou falar pra você, eu gostava do Diniz, gostava mesmo. Eu não sei o que aconteceu no São Paulo, foi, sei lá, o sapo enterrado mesmo, porque perder aquele brasileiro do jeito que foi, São Paulo voltou para esse ano de uma maneira terrível, perdendo tudo. Enfim, acho que era o momento mesmo, era para acontecer, para trazer o Crespo, e que ele fique muito tempo e seja muito vitorioso com o São Paulo. Mas eu acho que faz todo sentido o que vocês estão falando do lance de manter um trabalho, sabe? E o lance do Inter, acho que foi isso mesmo. Até ouvi a Renata Fã falando hoje, né? Ontem ela estava falando do lance de, tipo, o Abel vinha com um trabalho, daí você traz o Ramires, que é um bom técnico, um técnico promissor, é jovem ainda, né? E já é campeão. Mas ele chegou e o Abel tá fazendo um bom trabalho. Então, enfim, é muito complicado tudo isso. O Rogério Ceni, sendo campeão, é muito criticado lá. Então, é uma doideira.